Olá pessoal, hoje é o último dia de 2023 e a falta de respeito, discriminação contra o idoso continua. Em 2023 houve algumas mudanças no Estatuto do Idoso e ainda não foi liberado, viu? Vocês estão vendo informações por aí dizendo o seguinte: a carteirinha do idoso tem muitas vantagens. A nova carteirinha do idoso, ela saiu em 2023, no mês de março. O que estão falando por aí, as informações, umas informações negativas, viu? Na carteirinha do idoso, para viagem interestadual, gratuito, não funciona assim como eles estão falando não, viu? Que tem vários benefícios. Essa carteirinha foi criada justamente para um benefício, que é a viagem interestadual grátis. Só que, como você sabe, as leis têm muita falha, né? E o governo e as empresas usam muito essas falhas contra a pessoa idosa. Eu vou só te dar um exemplo. A ANTT é uma empresa do governo federal, né? Ela é quem controla todo o transporte terrestre. Ela foi uma das empresas, das agências do governo que usou uma brecha na lei do idoso para usar a favor das empresas de ônibus. Essa brecha diz o seguinte: que o idoso tem o direito de viajar para outros estados de graça. 2 passagens de graça cada ônibus. Ônibus convencional. E nesse meio aí tem a falha, que eu não vou falar para vocês essa falha, porque vocês vão descobrir. E aí a NTT fez uma resolução dizendo o seguinte: a pessoa idosa não pode usar o transporte interestadual, leito, semileito e executivo. Só ônibus convencional. Ela diz também o seguinte: se você chegar no guichê da empresa para comprar, melhor dizendo, para reservar a sua passagem gratuita, se a empresa recusar a te fornecer a passagem gratuita ou 50% nas demais passagens, que você peça lá na empresa, no guichê, uma justificativa por escrito. Isso aí é o governo jogando o idoso na boca do leão. Quando eu digo a boca do leão, é que quando o idoso for lá no guichê para pegar a sua passagem, não ter a passagem e pedir a justificativa por escrito, as pessoas que estão lá vão pôr ele para correr. Vai maltratar ele e não vai dar a justificativa por escrito. Todos sabem disso. E uma outra coisa, que em 2023 era para estar liberado e não está, justamente por causa da política, é que em janeiro de 2023 saiu o processo, né? O processo que fala justamente das passagens gratuitas para os idosos. É uma ação civil pública, que eu já falei em outros vídeos. É uma ação civil pública que foi feita pelo Ministério Público de Goiás. Esse processo é de 2019. Depois que foi julgado em Goiás, que os idosos ganhou o direito, então foi para o Supremo Tribunal Federal.
E em janeiro foi liberado. Aí estava escrito lá, só falta notificar a ANTT para fazer constar no sistema das empresas. E as empresas seriam obrigadas a cumprir. Quando alguém falar para você que você pode pegar a sua carteirinha e ir lá no guichê 3 horas antes da viagem, ou 12 horas antes da viagem, para você conseguir a sua passagem de graça, ou 50%, não é verdade, viu? Não é verdade. Eu ando o Brasil inteiro, eu converso com muitos idosos, eu passo por todas as situações constrangedoras por essas empresas de ônibus interestadual, e mais constrangido pelos governos federal, estadual e municipal. Eles são os primeiros a não respeitar o direito dos idosos. Entendeu? Essas viagens que nós vamos fazer gratuito, e essa carteirinha nova que saiu, a única diferença da carteirinha nova é que ela já vem com foto. Mas se você vê um comentário por aí, informações sobre a carteirinha, eles agora estão falando o seguinte: mostra uma carteirinha lá que não é verdade, que aquela não é a carteirinha que foi lançada em 2023, não é de antigamente aquela carteirinha. E eles dizem o seguinte: você pode imprimir a sua carteirinha você mesmo, ou pode pedir no CRAS do seu município, que é a Secretaria Nacional de Assistência Social. Mas, se você chegar e for pedir a sua carteirinha no CRAS do seu município, a maioria dos governos municipal só tem uma resposta para você: não, você não tem direito. Nós não imprimimos essa carteirinha do idoso. Mas isso é uma falta de respeito, porque o nosso direito é garantido. O Estatuto do Idoso, apesar de ter um lado bom e um lado ruim, que o lado péssimo é o lado da punição, que não presta, o outro lado do Estatuto do Idoso é muito bom. É muito bom. Só que, como eu te falei no início, é política. Se você assistir nos meios de comunicações, você vai ver que tem muitos políticos, principalmente o político que no Senado, sabe? No Senado tem um setor que é só para os idosos, só para resolver o problema dos idosos, entre aspas, sabe? Entre aspas. Chama Comissão de Direitos dos Idosos. Quando eles vão dar uma entrevista em algum lugar, eles falam o seguinte: todo ano aumenta os idosos, a população idosa, sabe? Isso é verdade. Aí eles falam: nós políticos estamos trabalhando para melhorar a situação dos idosos e fazer com que os idosos sejam respeitados. Por quê? Porque os idosos, ele construiu o Brasil. Mas isso é só conversa, viu? Tudo que ele está falando só não é mentira, a população de idosos, e que os idosos construiu o Brasil. Isso sim. Porque é tão simples resolver o problema dos idosos. É tão simples fazer as pessoas, o governo, as empresas, respeitar o direito preferencial dos idosos. É simples, é fácil. Olha como é fácil. Montar uma secretaria junto ao PROCON, e cada vez que o idoso se sentir ameaçado, se sentir constrangido, se sentir discriminado, pegar um telefone, ligar, a polícia militar vai lá e de lá chama a fiscalização.
Ali rapidinho vai ser resolvido e vai ser respeitado o direito do idoso. Porque a polícia militar, graças a Deus, a polícia militar, quando você chama, ela vai. Mas não tem o poder de resolver, nem qualificar as pessoas que estão te agredindo. Não pode. Não é permitido, porque existe uma lei de abuso de autoridade, né? Então eles não podem. Aí você chama eles lá, eles vão, só para garantir a sua integridade.